ouvindo a palavra, inclusive essa inspiração dessa palavra de hoje, foi exatamente hoje com a pregação da filha do Dr. Pepe Ramanati, uma jovem de 23 anos, e eu, assim, olhando para aquela jovem, na sua simplicidade, quando ela começou ali a ministrar a palavra, e eu comecei a chorar na forma que ela foi expressando. E uma pergunta que eu gostaria de dizer para você nesta noite, como o versículo de número 11 do capítulo 29 de Jeremias, que você com certeza você já conhece, e muitas vezes nós precisamos exatamente ser despertado no nosso coração para algumas verdades que às vezes já ouvimos milhares de vezes, mas às vezes não atentamos, ou não damos tanta importância para ela. Aí eu pergunto, como que você pode, ou irá descobrir os planos de Deus para a sua vida? Se o Senhor está dizendo aqui nessa palavra de Isaías, capítulo 55, versículo 6, 7, o 9 especificamente, que ele deixa muito claro que os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E é exatamente isso que me trouxe a inspiração dessa palavra nesta noite, apesar de conhecer todas essas verdades, e quantas vezes tenho pregado sobre ela, e você também com certeza conhece essa palavra, eu pergunto exatamente, como descobrir quais são os planos, e o propósito, e os pensamentos de Deus, em relação exatamente à sua pessoa? Por que a palavra fala, então, somente me buscar, me invocar, me buscar de todo o coração? E eu olho exatamente um dos conselhos, dentro dessa mesma linha de raciocínio, do nosso irmão Tiago 4,8, quando ele fala exatamente para nós buscar a Ele, vamos dizer assim, a palavra fala, principalmente quando ele diz assim, achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Para descobrir esses pensamentos, esses planos tão tremendo e tão maravilhoso, é necessário, porque quando nós lemos, quantas vezes, eu acho que praticamente eu particularmente, o primeiro versículo que eu decorei na Bíblia, foi Mateus capítulo 6, versículo 33, que a palavra é muito clara em dizer, busque primeiramente o reino de Deus, e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. E você sabe disso, eu sei disso, nós somos sabedores dessa verdade, mas parece que entra no ouvido e sai no outro. Por quê? Porque nós não colocamos em prática, porque nós não temos a disponibilidade, a disposição de buscar exatamente o reino de Deus, a justiça de Deus, os princípios da palavra de Deus para as nossas vidas, para descobrir exatamente o teu chamado. Para descobrir o que Deus planejou para a sua vida. E por isso, quando nós vivemos uma vida sem propósito, sem objetivo, nós não sabemos, ou não temos nem mesmo alegria, convicção no nosso coração, daquilo que Deus deseja, daquilo que Ele planejou para você. E Ele diz, eu é que bem sei os pensamentos que eu penso de vós. E aí, meus amados, hoje eu vi uma ilustração que eu fiquei impactado, maravilhado, foi exatamente quando a palavra do Senhor, no livro de Provérbios, capítulo 16, o versículo de número 3, ele fala algo tão tremendo e tão importante, que ele nos convida a confiar no Senhor, as nossas obras e os planos serão estabelecidos. Confia no Senhor, confiar nele, entregar a ele, crer que os nossos planos só serão realmente perfeitos, não serão jamais frustrados, quando nós aprender a confiar de todo o coração e entender que Deus, eu vou dizer uma frase aqui, que nessa, meu Deus do céu, isso que eu vou dizer aqui para você, para mim foi um grande impacto.
Porque naturalmente, o que eu vou dizer aqui, e até o apóstolo Mário já pregou esse negócio aqui, e eu quero dizer que a maior parte das pessoas, ou a maioria dos que estão aqui, tem um problema muito grande de alma. Complexo. De inferioridade, de rejeição, de coitadinho, eu não sou ninguém, eu não posso, eu não consigo, eu sou tão isso. Isso é sinônimo. Complexo, rejeição, inferioridade, porque não descobrimos exatamente o tanto quanto. O que eu descobri hoje, irmãos, é que Deus é o meu fã, Jesus é o meu fã número 1. Me admira demais. Me admira. Sabe aquele cara que, o fã número 1, Jesus de Nazaré? O meu Deus. Que ele olha para mim com um amor tão grande, uma paixão tão grande, vamos dizer assim, admira. Meu fã número 1, Jesus. Você já parou para pensar nisso? Isso aqui me desmoronou. Porque apesar de saber que Jesus me ama, mas ele é muito mais do que isso, ele é meu fã. Ele te ama. E Ele nos ama incondicionalmente, porque se dependesse exatamente pelo mérito ou por aquilo que nós muitas vezes, na maioria das vezes, nós só damos para o Senhor, é tristeza. Como a própria palavra diz, você me desse trabalho com os teus pecados. Quantas vezes entristecemos o Senhor, mas mesmo assim, Ele continua nos amando. E aí, quando nós encontramos exatamente no centro da vontade dEle, quando o capítulo 6, versículo 3, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas, e aprendemos a confiar no Senhor de todo o nosso coração. Nesse texto, todo ele anteriormente, o contexto dele, o que é que fala? Olhe para as aves do céu. Não planta, não ajunta em celeiro, olhe para os lírios do vale. Aí, a menina fez uma ilustração hoje, eu não vou fazer aqui, porque não tem ninguém aqui para me segurar. É você se lançar de costa e saber que o Senhor está atrás, cuidando de você, te protegendo você, guiando você e te segurando na palma das mãos dele. Amém, querido? Isso é um sinônimo de confiar. É você se lançar para trás, como o seu joelho não dobra para trás, só dobra para frente, né? Entender exatamente que nós precisamos confiar de todo o nosso coração, porque algo importante pela palavra que nesta noite nós precisamos entender. É outra verdade que você conhece, que eu conheço. Quando Paulo disse assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, querido? Vamos dar um aplauso para Jesus, porque Ele é digno. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando eu li também, dentro do contexto, dentro da realidade dessa palavra, que a Bíblia diz que nós devemos transformar a nossa mente pela renovação da palavra. Nós temos que colocar a palavra e entender exatamente isso. Renovar a mente pelo poder da palavra, porque se a Bíblia está dizendo exatamente, quando Paulo ele fez essa grande declaração, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque o meu Deus, um pouquinho mais abaixo, verso 19, segundo as suas riquezas, Ele suprirá todas as minhas necessidades. Ele disse as minhas não, mas, perdão, Ele colocou as nossas. Ele falou no plural. Porque Ele não falou apenas como a convicção dele, mas Ele falou no plural, exatamente porque ele era um homem que ele buscou uma intimidade com Deus, buscou um relacionamento com Deus, descobriu exatamente o propósito de Deus para a vida dele. Posso todas as coisas, nessa tradução, em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E foi exatamente quando eu olho para Tiago, que Tiago convida a chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Você pode entender, meus queridos, que a iniciativa, a atitude inicial tem que ser partir de quem? Minha. Sou eu.
que tem que ter interesse, desejo de buscar, de conhecer, de clamar a Ele, buscar a Ele, para que eu possa achar, como diz a palavra, aquele que me busca me achará. Ei, riquezas e honra estão comigo. Mas enquanto você não descobre, ou não desfruta, ou não entende, e não clama por Ele para entender qual é o propósito, a vontade, para que você veio a este mundo? Você está nesse mundo para fazer a diferença, para marcar essa geração, para ser alguém importante. Um dos hinos que mais me chamou a atenção no início da minha fé, irmão Antônio, foi exatamente: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém, você é muito importante para Deus. Esse hino para mim foi o que mais me impactou no início da minha fé, quando eu ouvi pela primeira vez. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser e você é alguém muito importante para Deus. Agora eu te pergunto, você crê nisso, meu querido? Você crê que você é importante para Ele? Essa pergunta é bem pessoal. Só você pode responder isso mesmo agora. Entender que Ele te ama, que você é importante, que você não é obra do acaso, que você não veio para esse mundo para sofrer, não. Na verdade, por que nós sofremos? Por quê? Porque deixamos a fonte, deixamos os mananciais, deixamos de crer no propósito dEle, na palavra dEle, no que Ele tem para nossas vidas, e procuramos fazer os nossos próprios caminhos. Por isso que Ele diz: os meus caminhos não são os vossos, os meus pensamentos também não são os vossos. E é quando eu entendo pela palavra, por exemplo, uma das maiores declarações que eu vejo no livro de Romanos, no capítulo 8, o versículo de número 37. Quem conhece? Em todas as coisas, todas no plural, não é isso, irmãos? Somos, ele também não disse só para ele sozinho, mais do que vencedor por aquele que nos amou. Será que você pode dar um aplauso para Jesus por essa verdade, querido? Rapaz, parece que eu estou até... Em todas estas coisas somos, plural, mais do que vencedor por aquele que nos amou. E essa é exatamente a razão maior, o amor de Deus que Ele tem pela coroa da sua criação, que é o homem, que é o ser humano que Ele criou com propósito, a sua imagem e a semelhança. E quando nós entendemos exatamente essa verdade, em todas essas coisas, somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Aí eu comecei a analisar a minha trajetória de vida, de onde Deus me tirou lá, a minha história, de o que Deus fez, o que Ele está fazendo e aquilo que Ele ainda vai fazer. Amém, queridos? E aí, você também está comigo? Naquilo que Deus ainda tem? Porque eu digo que você é um escolhido de Deus. A palavra diz exatamente isso. Outra grande verdade: não foi vós que me escolheste a mim, mas fui eu que vos escolhi. E quando, quem sabe, Ezequiel estava num conflito terrível, o Senhor chega para Ezequiel, logo nos primeiros versículos desse capítulo, desse livro: Ezequiel, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi, e as nações te dei por profeta. Mas até então, essa verdade ter sido revelada ao coração dele, mas para ele saber dessa verdade, ele teve que buscar. Ele teve que pedir, ele teve que se buscar o Senhor, se achegar a Ele, para entender esse propósito. E principalmente, meus queridos, esse versículo: mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Quando eu paro e penso, que eu perdi 3 irmãos, 3. O primeiro antes de mim, o terceiro depois de mim, e o outro eu não sei nem que em colocação ele estava.
E que meu pai também não acreditava que eu ia sobreviver. Que nasci muito doente, raquítico. Aí eu vejo, exatamente hoje, daqui a alguns dias faço metade faço o quê? Cinquentenário, é? Metade de um século. Mas com certeza, muito mais coisas tremendas Deus ainda tem para fazer. Ele tem muito mais e Ele quer exatamente usar a sua vida para você aqui nessa terra. Amém, meu querido? Amém, meus amados? Deus não quer que você passe essa geração sem marcar a sua história. Com certeza disso. Então, você precisa se encontrar. É claro, hoje, outra verdade que eu ouvi também ontem, parece que foi ontem, que primeiramente, se eu não descobrir, se eu não ter amor por mim mesmo, como que eu posso amar? Se eu não amar a mim mesmo. Aceitar como Deus me fez e como eu sou. Porque muitas vezes você olha para as pessoas, olha para alguém que talvez tenha um tipo um pouco diferente, é mais alto, mas o cabelo, a cor, a estatura. Mas você foi feito exatamente como Deus planejou você é aquilo que Deus planejou, querido. Amém? Quem crê nisso? Eu sou exatamente o que Deus planejou que eu fosse, o meu ser. Foi assim que Deus fez, foi assim que Deus me criou. Então você precisa primeiramente se aceitar você mesma. Primeiramente você precisa se aceitar, se amar. Entender que Deus é o seu maior fã e admirador. Quando Ele te fez, Ele olhou para você e disse assim: agora vejo que fiz uma coisa boa. Amém, queridos? Aí Ele deu aquele sorrisão bonito, né? Olhou. Primeiro você precisa se aceitar, se amar, se encontrar você mesmo. Porque enquanto isso não acontecer, você não entendeu o propósito de Deus. Para que você veio a esse mundo? Sabe, ali no velório da mãe da irmã Silvana, eu me surpreendi porque nós nunca tínhamos cantado no velório aquele hino, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, irmãos. Como disse o pastor Pepe, a morte não é uma má notícia, não. É uma boa notícia para quem completou o propósito dele aqui na terra. E quando fala de morte, até se assusta. Faz até o sinal da cruz, né, irmãos? E ainda a simpatia. Morte não é uma má notícia, é uma boa notícia. Porque quando você cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra, e Ele chegar o momento, quer dizer, chegou a tua hora. Imagina bem. E só vai chegar quando você cumprir o propósito dele aqui na terra. Amém, amados? Amém, queridos? Você já descobriu o teu? Já se encontrou? Uma vida sem significado, sem objetivo, sem entender o propósito de Deus, é exatamente. Eu até desejei que hoje, Juninho, pena que o jovem ouviu o testemunho daquela jovem, de 23 anos. Era depressiva, entrou no mundo das drogas, 5 anos perdido, porque não entendeu o propósito de Deus para a vida dela. Enquanto você não entender isso, você também talvez vai viver em depressão, em angústia, e procurando entender o porquê da sua vida. Quem gostaria de entender e conhecer o propósito de Deus para a sua vida nesta noite? Primeiro segredo, busque. Achegue-se a Ele. Peça. Porque nós só vamos descobrir os planos de Deus para as nossas vidas exatamente quando nós buscarmos.
de todo o coração. Porque eu tenho certeza que os planos dele são lindos, são maravilhosos, são perfeitos, porque Deus nos ama e Ele sempre planejou o melhor para os filhos dele, e Ele deseja que você tenha uma vida abundante de paz, de alegria. Mas por que as pessoas não têm? Porque não conheceu o plano, porque não conhece a vontade dele, não se descobriu, e por isso estão vivendo uma vida monótono, sem significado, sem objetivo, depressivas, doentes. Ontem ele falou uma coisa que até me chamou a atenção. Ele disse que os pais ou as pessoas que abraçam transmitem uma essência que cura até câncer de próstata, irmão. Abraço, abraçar. Falou isso, meu bem? Testosterona, foi isso que ele falou? No abraço, irmão Antônio, as pessoas são curadas. Quando um pai, ei, quantos pais tem aqui que nunca deram um abraço nos filhos? Ou talvez nunca recebeu também um abraço de um pai? Estão morrendo doentes, porque nunca se sentiram nem amados pelos seus próprios pais. Ainda bem que você vai mudar a história dessa geração, amém, meu querido? A geração que vai marcar a história é exatamente a nossa geração, porque temos o privilégio de conhecer essa verdade. Particularmente eu digo assim que eu recebi, ou quase nada, abraço do meu pai. Mas tem um hino que nós cantamos aqui que eu achei ele muito lindo. Abraça-me, Senhor, não é isso? Quem quer dar um abraço em Jesus nessa noite? Então abraça você mesmo aí. Você está abraçando a imagem e a semelhança, uma coisa linda que Deus criou, você mesmo. Ó, eu estou dando um abraço em mim mesmo. Sabe por quê? Porque Ele me ama, porque Jesus me fez perfeito, Ele exatamente me planejou assim, mas eu preciso entender que todas as coisas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Primeiro você precisa exatamente entender que o Senhor te ama, amém? Diga para a pessoa que está ao lado, o Senhor te ama. Ele é apaixonado por você, Ele é teu fã, Ele é teu fã. E por isso você pode dar um aplauso para Ele, porque você descobriu algo tremendo nesta noite. Aleluia! Oh, oh glória! Aleluia! Oh!